ainda? Você que quantos Deus e com certeza. Uma boa noite para o Senhor a todos. Passagem para meditar nessa noite em Gênesis 50, que nos diz assim: é a lamentação por Jacó e o seu enterro. O versículo 1 diz assim: então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumpriram os dias daqueles que se embalsamavam, e os egípcios choraram 70 dias. Essa passagem, que é o capítulo final de Gênesis, né? Ela nos chama a atenção por esse detalhe sobre o embalsamento. Mas, fazendo uma recapitulação do livro de Gênesis, primeiro que Gênesis significa origem, né? Ou início no original. Né? Nós bem sabemos que ali pelo capítulo 1 e 2 houve a criação. Né? Deus, em 6 dias, cria tudo, o que nós conhecemos, e no 7º dia ele descansa. Né? A história é muito conhecida, né? Relatada hoje no mundo inteiro, sobre os dias da criação, onde relata e nos prova que Deus tudo fez. Nosso inimigo, Satanás, ele tenta por imitar a Deus. Ele tenta recriar o que Deus já criou perfeito. Mas sempre é notável que o que Deus cria continua sendo sempre perfeito. O que Deus faz entra em comunhão com tudo. Né? Desde a sua criação, mínimas coisas. Desde uma planta, um animal, né? Todos, sem exceções, têm um propósito para Deus ter criado. O homem tenta mudar, lógico, né? Pelo seu conhecimento, mas sempre acaba imperfeito. E vemos que, se for ver hoje, as coisas que Deus fez, é notável notar que são simplesmente, né, de se perder o fôlego, como assim se diz. Né? As pessoas ficam assustadas quando verem o que Deus fez em comparação com o que o homem tenta fazer algumas vezes. Né? Só essa diferença você pode perceber que o que Deus faz é perfeito. E Ele nos criou. Imagem e semelhança dele. Aí ele põe, por exemplo, no Jardim do Éden, e Eva. Quando ele põe Adão e Eva ali, ele proíbe, né, a eles de comer um fruto, certo fruto que ali foi posto. Né? Pelo 2,16 ali, os irmãos vão ver que eles infelizmente comeram desse fruto e pecaram. A serpente, a partir do capítulo 3, ali, versículo 1 a seguir, vamos ver que ela engana, né, todos conhecemos a história, engana a Eva, dizendo que ela seria como Deus, que certamente não morreria, sendo que Deus disse, certamente morrerei se comer esse fruto. Ela lança uma profecia sobre a serpente, capítulo 3,15, né, que a sua cabeça seria pisada. Ou seja, essa profecia se cumpre em Cristo Jesus, que sabemos que pisou na cabeça da serpente.
a destruiu. Embora ela tenta se levantar, porque a sua destruição total ainda está por vir, e total e eterna, né? De acordo com o Apocalipse, ali pelo capítulo 21, vamos ver que será lançado no lago de fogo e enxofre. Ali sim será destruído para todo sempre. Aí, no capítulo 4, né, fazendo um resumo rápido, entra Caim e Abel. Deus recebe a oferta dos dois. Vemos que ali pelo 4:9, quando Deus fala para Caim, perguntando do seu irmão, ele responde: sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, Deus teve misericórdia, manteve ele vivo. Ou seja, todos conhecemos que pôs uma marca sobre a testa dele, sobre ele, para que ninguém o matasse. Aí vemos ali pelo capítulo 5 ao 6 que nasce outro filho, Sete. Vejam que esse, na sua geração futura, foram fiéis a Deus, né? Ali pelo 5:29 fala sobre ele, sobre Sete, vindo Enoque, né? No 5:24 fala sobre Enoque, que não viu a morte, Deus o transladara vivo, né? Interessante isso, né? Mas pelos 6 e 8, quando o ser humano se degenera, infelizmente, e Deus manda que Noé construa uma arca. Pelos 6:8, vemos que Noé, em obediência a Deus, ele constrói. Né? De acordo com 7:9, choveu 40 dias, 40 noites, né? Um versículo, o dilúvio foi tremendo ali. A arca repousa logo à frente, se me falha a memória, do Monte Ararat, né? Ali pelo 8:20, Deus faz outra promessa para ele, né? Para que não fosse destruído mais sobre a água, mas sim um arco-íris sai ali pelo 8:20, para que Noé tivesse essa promessa de não ser mais destruído com água. Não destruirei mais com água, Deus fala. E faz essa aliança que era o arco-íris. Pois bem, vemos ali até 8:20, falando sobre, recapitulando só essas passagens. Aí lá pelo capítulo 12 ao 36, né, principalmente o 12, 36, Deus fala para Abraão sair de sua terra e de sua parentela para construir uma nação. A terra queria mostrar a ele promessas feitas a Abraão. E ele faz, com certeza, conhecemos a história. Ele caminha, né, rumo ao desconhecido. E o filho da promessa, ali pelo 22:11, Isaac. Né? Ele nasce, Isaac, o filho da promessa. Os irmãos conhecem a história, que Deus o prova, o testa. Mas quando ele vai para sacrificar seu filho, um anjo brada que não era para ter feito isso, não era para fazer. E de Isaac, né, ali pelo 25, 29 de Gênesis, nasce Esaú e Jacó. Né? Ou seja, pelo 25, 29, Esaú perde o direito à primogenitura. Os irmãos conhecem a história, que ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha, né, o guisado, perde essa primogenitura e simplesmente quando Jacó e sua mãe Rebeca o enganam ali pelo capítulo 27 e 18, eles correm para casa de Labão. Os irmãos conhecem a história. Aí Labão faz com que ele trabalhe
por muitos anos por Raquel, né? Por Raquel. Ali pelo capítulo 29, iniciando assim a sua geração de 12 filhos. Claro que com Raquel ele teve 2, né? José e Benjamim. Mas são 12 filhos que vieram, né? Que nasceram dele. Interessante notarmos que quando ele volta para falar com seu irmão, né, Esaú, ali pelo 32, 28, ele se encontra com um anjo, luta com o anjo no Val de Jabote, ou parte rasa do rio, e vence. Vence a luta, por assim dizer, ferido na coxa, e seu nome passa a ser Israel, que significa aquele que luta com Deus, né, no sentido literal da palavra. Israel, ou Jacó. Israel, dado nome a ele, que significa tanto o nome de uma nação, como o nome dado a Jacó. Ele adota esse nome, né, para continuar caminhando em rumo ao que Deus lhe prometera, né, uma grande nação, numerosa como as estrelas do céu, a areia do mar. Mas pelo capítulo 37, estou dando um salto ali, até os 50 vai ser falado de José, né, que ele é vendido ali pelo 37:3 ao 28. Ele é preso ali pelo 39, né, pelo 39:20. Acaba preso porque a esposa de Potifar bota os olhos nele e ele, por agir corretamente, paga um preço por isso. E no desenrolar da história, por assim dizer, né, ali pelo 41, versículo 41, mais ou menos, ele interpreta sonhos. Na cadeia interpretou os sonhos também, como conhecemos, o padeiro e o copeiro, que se cumpriram na íntegra. Ele interpreta sonhos, e a fome era muito grande, né? Nós conhecemos os sonhos que Faraó teve: 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Deus dá a interpretação a ele. Por conta disso, ali para o 42, capítulo 42, versículos 6 a 8, ele se torna governador e a fome era muito grande. E seus irmãos vêm a ele, né, para comprar alimento, e ele os testa, né? Vamos conhecer a história. Os testa para saber o que eles tinham em seu coração, porque vejam que o que o José passou com seus irmãos nos dias de hoje, se acontecesse, eu queria ter em mente, assim, ou um exemplo de alguém que possa ter passado por algo parecido. Qual foi a sua atitude? Né? Os irmãos conhecem a história. José foi vendido, dado como morto, né? Escravo, preso, enganado por seus irmãos. Fica a pergunta, né? Por tão pouco, muito menos, as pessoas têm, né, deixado de perdoar. Por muito menos as pessoas têm abandonado a Cristo. Por muito menos as pessoas têm desviado de Jesus. Por muito menos. Por quase nada. Então vejam que as chances de uma pessoa que passasse pelo que José passou eram quase de 100% da pessoa desistir de tudo. Mas ainda há uma pequena porcentagem, né? Uma pequena porcentagem, como eu falei, quase, né? Sabemos que o 100% é para Deus. Ainda há os remanescentes, há pessoas que ainda tentam, repito, tentam levar uma vida digna segundo os padrões bíblicos. Quando eu falo a palavra tentam,
É porque perfeito ninguém é. Mas somos perfeitos em Jesus Cristo. Procuramos essa perfeição, reconhecendo que sem Deus nada somos. Com Ele, tudo podemos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você pode adorar, exaltar e engrandecer o nome dele todo o tempo em Cristo Jesus. Mas sem Ele, você pode tentar, mas com certeza, lá no final, a derrota é garantida para aqueles que não têm a garantia, né, de ser salvos em Cristo Jesus. Garanta hoje, venha para Cristo, não espere mais, né? O que você está esperando para vir para Cristo? Está esperando algo a mais de ruim? Venha para Cristo hoje, diferente de como está a tua vida. Eu creio que Ele pode e vai transformar. Eu creio, por fé, que para Deus, nada é impossível. E com certeza, a tua vida, você que está me assistindo, tantos fracassos e erros, servirá de um grande testemunho para pessoas que precisam de uma transformação. Pois bem, aí entramos aqui pelo capítulo 50. Todos conhecem a história, que é o final do livro de Gênesis. O que me chama a atenção aqui, como foi lido no início do vídeo, que José chorou, sim, né, simbolizando, significando que mesmo sendo governador, um homem de alta posição, tinha sentimentos. E quem não tem sentimento? Todos têm. Né? O próprio Jesus, né, chorou por Lázaro. Né? Quando viu Lázaro, chegou e viu Lázaro enterrado, ele chorou. Né? A Bíblia diz, versículo 1, e chorou. Né? Então, todos têm sentimento. Alguns choram de alegria, alguns de tristeza, mas é um sentimento. Então, José chorou. Só que o que chama atenção aqui, amados, é que ele manda embalsamar o seu pai. É um costume egípcio, né? Ou seja, o costume deles era embalsamar o corpo para servir de repositório para a alma quando voltasse. Esse costume dos egípcios. Mas aí José manda fazer isso. E alguns dizem, então José estava enraizado na cultura egípcia. Vai notar, amados, que as viagens naquele tempo eram longas. E Jacó tinha pedido que quando morresse o seu corpo fosse enterrado, né, em Canaã, ou seja, voltando, ou seja, aonde tinha comprado já esse campo. Ele queria voltar para lá, não queria ficar ali. Então vejam que aqui pelo versículo 30, né, do 49, diz, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Menre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ou seja, antepassado dele, Abraão, já havia comprado a terra, então ele queria ser enterrado lá. Como vimos no texto aqui, ficaram 40 dias chorando e os egípcios 70 dias. Imaginem você, 70 dias um corpo ali. Já dá para entender, né? Então o embalsamento aqui, quando José manda fazer isso, é para que o corpo fosse preservado. Né? Ou seja, era um costume prático, por assim dizer. O cristianismo não crê nessa forma, sobre o corpo ser embalsamado para a alma voltar e tal. Não. Só para os irmãos poder entender a passagem. Que alguns pensavam, então José estava totalmente enraizado e seguia esse costume, não. É para preservação, né, do corpo ali, no sentido de poder fazer a viagem e sepultar o corpo onde lhe era devido. Apenas isso. Só para os irmãos entender
E o interessante aqui é que José acata essa ideia, né, essa ordem. Vejam que a reverência, a boa visão que eles tinham dele, o respeito por José, era muito grande. Mas o versículo 14, ali pelo versículo 15 diz assim: Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Olha o medo vindo novamente. Depois que José já fez, né, mandou chamar toda a sua família para viver ali. Abraçou-os, beijou-os, né, nos capítulos que já passaram. O medo retorna novamente. É comum dúvidas vir. O ser humano é assim, ele tem seus medos. Eles sabiam perfeitamente o que fizeram. Se lembravam, de fato, que José também sabia e sentiu em sua pele. Portanto, enviaram a José, no versículo 16, né, dizendo: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o teu pecado, e o seu pecado. Porque te fizeram mal agora, pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Esse choro de José aqui me chama a atenção. Já está emendado junto. Chorou quando eles falaram. Vejam que ele perdoou seus irmãos, mas sentia. Ele lembrava com certeza tudo o que aconteceu. Ele chora, não porque estava bravo, mas eu acredito que ele chorou revivendo a tristeza do desprezo. Eu creio dessa forma. Ele reviveu. Veja que o 19 diz, e José disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Veja, ele disse: Não, eu não posso tirar a vida de vocês. Eu não posso julgar o pecado de vocês. Eu não estou no lugar de Deus. Embora tendo uma alta posição, e com certeza, se quisesse, poderia mandar os prender e até algo pior. Mas o versículo 20, ele diz: Vós bem tentastes mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois não temais, e vos assustareis a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Vejam que ele dá toda a glória. Ou seja, vós bem tentastes mal contra mim. Ele reconheceu, disse: vocês fizeram mal sim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como você vê nesse dia. Deus transformou o mal em bem. Ou seja, tudo que fazem para nós, para mim, para você, Deus transforma em bem. Não é uma vingança, Deus transforma em bem no sentido que você poderá ajudar até essas pessoas, como José fez com seus irmãos e tantos outros. É isso que Deus faz com aqueles que te perseguem. É isso que Deus faz. Ele transforma a tua vida com um propósito para essas pessoas serem alcançadas, que de outro modo não seria algumas vezes. E você é o instrumento na mão de Deus. E algumas vezes, né, nessa jornada, nessa caminhada, sendo um instrumento na mão de Deus, você sofrerá, assim, alguns danos, por assim dizer. Sendo uma arma nas mãos do Senhor, com certeza receberá pancadas, né? Algumas vezes terá que ser restaurado por Deus, dando alegria, fé, mansidão, graça, amor, né? É isso que Deus faz. Está sempre nos remoldando como poderosas armas na mão dele, para vencer o mal que está no mundo. Então Deus, com certeza, você está passando por algo parecido. Segundo a palavra de Deus é declarado sobre a tua vida, Ele vai transformar esse mal em bem. E com certeza, essas pessoas vão ser abençoadas ainda por você. Creia em nome de Jesus.
José, pois, habitou no Egito, e ele, a sua casa, seu pai, viveu José 110 anos. Não precisem ler o restante, né, dos versículos. Quando José morre com 110 anos, ele também pede para ser embalsamado. Interessante isso, né? Porque ele queria que o seu corpo também fosse levado. Ele pede para que ele faz fazer uma promessa para que o seu corpo fosse levado também, junto com o seu pai, onde foi enterrado o corpo do seu pai. Interessante notarmos que isso se cumpre lá em Êxodo 13:19. Vamos ler lá, vamos entrar no livro de Êxodo, mas eu estou adiantando para os irmãos perceber que isso se cumpre. Lá está dito que o corpo de José, foi levado. Ou seja, ele tinha essa preocupação e entendia que o seu lar não era ali. Ali era passageiro. O seu lar era outro. Se parafrasearmos o texto, Deus vai dizer para você, como tem dito para mim, o nosso lar não é aqui. Aqui nós vivemos, cuidamos do que Deus fez. Desde o início, quando ele criou, pôs o homem e a mulher para cuidar. Adão e Eva pecaram, infelizmente. Mas Deus conseguiu, através de Cristo Jesus, nos alcançar, restaurar, redimir o seu povo. Que Deus é perito em fazer isso. Ele restaura o que está quebrado. E por que não dizer fazer de novo, como um vaso novo se preciso for. Porque Deus é perfeito. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar agora, em nome de Jesus, e creia. Esses propósitos, em tudo que foi lido e dito aqui, o propósito maior e a melhor coisa é você ter Cristo Jesus fazendo morada dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Se entregue a Ele agora. Ainda há tempo. Amém? Deus de poderes e glórias, estamos aqui mais uma vez em oração, te agradecendo já pela oportunidade que nos deu de mais um vídeo. Nesse capítulo final, Senhor, de Gênesis, ao qual o Senhor tem nos ensinado, Senhor, desde o início da criação, terminando-se o elo aqui, Senhor, patriarcal, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, seus profetas, seus filhos, ao qual o Senhor os usou, e a geração deles continuou essa jornada, que possamos também, Senhor, que possamos continuar essa jornada, não só nós, mas instruindo nossos filhos, deixando esse legado, ensinamentos da Tua palavra, do Teu Evangelho, não só em palavras, mas em ações, ó Senhor, mas em ações que comprovam o nosso caráter. Essa pessoa que está me assistindo agora, Senhor, que ela possa erguer suas mãos comigo agora, se entregando ao Senhor neste momento, pedindo para escrever o seu nome no livro da vida. E ela está fazendo isso agora. Os pecados dela o Senhor não se lembrará mais. O Senhor joga no mar do esquecimento. Eu creio dessa forma, Senhor. A Tua palavra nos diz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém e amém, Jesus.